Oi, hoje eu tô aqui para falar sobre o Hacktoberfest. Hacktoberfest é um evento criado pela DigitalOcean em 2014, e esse é um evento que ele tem como objetivo falar sobre open source e trazer a comunidade com mais pessoas que queiram colaborar. Esse evento, ele acontece todo ano e esse ano não está sendo diferente. Ele acontece ali no período de outubro e ele funciona da seguinte forma. As pessoas, elas participam de projetos que aderem. Esses projetos são projetos open source. O que é isso? Open source é basicamente um pessoal que acredita que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então eles dizem, beleza, eu vou publicar o código-fonte da minha aplicação, vou publicar o conhecimento que tem por trás desse projeto que eu estou fazendo. E aí, quando essa pessoa publica isso, ela fica disponível para as pessoas poderem utilizar. Tem diversas formas disso funcionar. Algumas elas são mais permissivas, elas permitem você fechar o código, fazer uso comercial e muitos outros usos, como por exemplo a licença do MIT, mas outras nem tanto, como é o caso da GPL3. Esses aí, eles acreditam que a informação tem que ser aberta para todos e toda vez que você utiliza um código com GPL, todo o seu código tem que ser liberado para as outras pessoas poderem utilizar. Por quê? Porque eles acreditam que a informação tem que ser aberta para todo mundo. Dito isso, voltando aqui para o evento, o Hacktoberfest, ele é esse evento que traz essa gestão de comunidades, e esse pessoal que compartilha essas informações da comunidade open source, eles compartilham em alguns lugares específicos. Os principais deles são o GitHub e o GitLab. O evento começou só no GitHub e depois é que ele foi adicionado no GitLab. E aí a gente vai focar nisso então. Algumas pessoas que são donas dessas informações, que são os mantenedores dos repositórios open source, eles colocam esses repositórios à disposição das pessoas da comunidade para poderem trabalhar e trazer novos projetos, e eles ingressam nisso. A partir desse momento você pode ingressar no evento também, e você pode fazer basicamente 4 pull requests ou merge requests, que são basicamente solicitações de mudança, onde você contribui com o avanço daquele software. Mas se você nunca mexeu com isso, ou você não tem ideias claras, você não é ativo na comunidade open source, você deve pensar, pô, mas por onde é que eu começaria? Para isso existem repositórios que eles guardam uma lista de lugares que você pode contribuir. Esses repositórios em geral, eles são os Awesome Lists, e se você pesquisar no Google, você vai ver que aparecem diversos deles. Esse primeiro que a gente vai abrir aqui é do meu amigo Otacílio Neto, ele também tem um canal aqui no YouTube, e ele traz a lista de repositórios que estão inscritos para participar do Hacktoberfest da DigitalOcean no GitHub. O segundo deles que a gente vai trazer aqui é o de Swag List, porque no Hacktoberfest, se você fizer os 4 pull requests, você vai ganhar uma camisa e alguns stickers, mas existem outros grupos, outras empresas, outras comunidades que eles querem trazer pessoas para colaborar nos seus projetos, e aí eles dão mais benefícios. Então, por exemplo, você pode ganhar mais outras camisas de repositórios específicos. Como já dito, o Hacktoberfest é uma ode ao open source. E no movimento open source você tem diversas comunidades de pessoas que trabalham e colaboram para construir alguma coisa, assim como existem outras comunidades que trabalham não só com o open source, mas ajudam a fomentar a tecnologia e a cultura de tecnologia aonde você mora, ou para grupos que precisam fazer isso também, ou só pessoas que são curiosas ou que se identificam com a causa. Como esse tipo de movimento ele é extremamente forte, existem diversos grupos que se juntam para fazer comemorações do Hacktoberfest junto para fazer isso aí. Isso foi o caso que aconteceu aqui em Recife, com alguns grupos que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi um dos eventos de comemoração do Hacktoberfest aqui em Recife. Além disso, vale lembrar que se você não faz parte de nenhuma comunidade ainda, pode ser uma ótima forma de você ingressar nesse grupo de pessoas, nessas comunidades, começar a fazer parte e começar a não só ter um ingresso no mundo de tecnologia, como também ter um ingresso na sua carreira para ter um crescimento mais acelerado e ter um posicionamento melhor. Aqui em Recife, por exemplo, você vai ter diversas comunidades. Uma delas é o ReciHub, que ele é um hub de comunidades recifenses que tem por aqui, e se você abre o GitHub deles, você vê uma lista das comunidades que tem por aqui, como por exemplo PyLadies, React Ladies, a comunidade de VR daqui de Recife e muitas outras. E como essa galera gosta de estar junto, gosta de construir coisas diferentes e gosta de trazer fomento da comunidade e estar próximo desses criadores, o pessoal do ReciHub, do iFood e do GitHub se juntaram para fazer um evento aqui em Recife que aconteceu nessa última sexta-feira que teve. Lá, muita gente nova se conheceu, muita gente antiga se reviu e deu para compartilhar bastante conhecimento junto com comer um pouquinho de pizza que teve lá de graça. Além da pizza, também teve uma outra coisa que foi stickers de graça. Se você ainda não está entupido de stickers no seu computador, isso é uma parte bem comum da cultura dev, e você vai ver que
é muito fácil você encher o seu computador de stickers nesses eventos. Durante o evento, tiveram diversos momentos. Um deles foi para ter essa questão de comida, stickers e por aí vai. Outros momentos foram para o pessoal parar, conversar, socializar, trocar ideia. E aí conseguir, como é que tá sendo por aí na tua carreira, como é que tá sendo as coisas, tem alguma vaguinha de emprego na tua empresa e por aí vai. Assim como também teve um momento de palestras para pessoas que fazem parte da comunidade há mais tempo, pessoas com um pouco mais de experiência ou que tinham alguma coisa interessante para compartilhar, trazer essas informações. Uma dessas palestras foi do meu amigo Michael Barney, que tem um canal aqui no YouTube onde ele fala sobre chatbots, e na palestra dele ele falou sobre Open Engagement, que basicamente é um nome bonitinho para você dizer, como é que você faz a galera se engajar nas coisas que você faz, para você poder ter um crescimento de carreira, para você conseguir ficar visível para empresas, recrutadores e também para outras pessoas da comunidade que queiram compartilhar conhecimentos e crescer junto. Depois disso foi aberto um momento para as pessoas trazerem seus projetos, caso elas tivessem algum projeto ali para mencionar, para trazer, para demonstrar. O que eu vou trazer aqui para vocês é a lista desses projetos, porque afinal de contas você não pode estar lá, mas eu tô aqui trazendo informação para você. Se você tiver um projeto também, deixa aqui nos comentários, eu vou pegar os projetos que eu achar mais legal e colocar na minha página no meu site, para o pessoal poder acompanhar também e ter mais acesso. O primeiro deles foi o projeto do Titanic, feito utilizando tecnologias de blockchain pelo Osman. Esse projeto, ele basicamente você colocava seus dados e ele diria para você se você teria sobrevivido ao Titanic. Para fazer isso, ele basicamente colocava uma transação na blockchain e fazia com que você descobrisse se você teria sobrevivido ou não. Logo depois disso, eu aproveitei a oportunidade para demonstrar um dos projetos que eu tenho, que chama Currículo Confidencial. Esse projeto, ele se trata de você basicamente fazer um upload do seu currículo. O seu currículo vai ser tornado confidencial, vão ter as informações todas confidencializadas para você enviar para aqueles recrutadores chatos que falam para você, olha, eu tenho uma vaga muito legal, mas ela é confidencial. O próximo projeto que teve foi do Kevin. Esse projeto, ele é um clone de um projeto antigo que chamava Node.gh, que era um serviço para você fazer gerenciamento de pull requests no GitHub. E esse projeto, ele morreu depois que o GitHub lançou seu cliente, porque não tinha mais muito por que ele existir. E aí o que ele fez foi fazer um clone, porque muitas pessoas que ele conhecia na empresa dele utilizavam a ferramenta anterior e se sentiram meio órfãos. Então eles pegaram aquele projeto e aproveitaram para construir uma versão do zero ali para eles. Logo em seguida veio a Ana Beatriz apresentando a sua iniciativa, que foi o Techs for Women, que é uma iniciativa para trazer mais mulheres para a tecnologia. E esse projeto, ele é bem legal, ele funciona como uma página no Instagram onde o pessoal traz conteúdo, então segue lá, deve ser bem interessante para você ou para as pessoas que você conhece que estejam interessadas. E o último projeto que foi apresentado foi o E-Colinha. Sabe aquela colinha de eleição que você teve que fazer para poder ir lá votar, porque ninguém lembra todos os números que tinha que fazer? O E-Colinha, ele é basicamente um desses, só que digital. E eles sofreram um pouquinho, porque é proibido o celular lá, né? Mas aí eles adicionaram uma ferramenta para você poder imprimir sua colinha e poder levar ela preenchida em algum momento. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, compartilha e diz aqui o que você gostaria de ver no canal. Até mais, tchau!